Joel capítulo 1. O livro de Joel, eu estava estudando hoje de manhã e algo interessante me chamou a atenção nesse livro. Porque esse livro também tem a iminência da destruição que viria sobre o povo de Israel. Só que você não acha nenhuma causa. Do profeta está falando assim, Deus vai destruir vocês por isso e por aquilo outro. O povo de Israel iria padecer. O povo de Israel aqui iria sofrer as consequências de talvez um pecado que eles não tinham cometido. Mas que pecado é esse que o povo de Israel sofreria? Talvez pela profecia de Joel, pela profecia do profeta, onde o povo iria padecer, mas iria colher um fruto muito amargo. E o próprio Deus fala na palavra, que eles teriam que lembrar do pecado dos seus pais. Do pecado dos pais, de uma geração anterior, daqueles que antecederam, daqueles que praticaram. A gente sabe que o filho, ele não pode colher o fruto do pecado do pai quando um é convertido e o outro não. Mas a Bíblia fala, se você olhar em Lamentações, capítulo, se eu não me engano, 4, 5, que fala que pelo pecado dos pais, nossos pais pecaram e nós levamos as suas causas, eles não existem mais. O livro de Lamentações mostra pessoas que estão padecendo a ira de Deus por causa do pecado dos seus pais. Mas Ezequiel também fala que aquele o pai que padecer, o filho não pagará pelo pecado do pai. Mas a questão é, quando um é convertido e o outro não. Quando ambos dos dois são incrédulos, ímpios, tanto o pai quando peca, o filho padece. Você já viu talvez na sua vida isso acontecendo. O livro de Joel, você pode ler ele todo, são 3 capítulos, e você vai ver que não tem a causa. Não existe um pecado que esse povo cometeu para ele sofrer essa causa. A gente vai ler e depois eu vou explicar. Joel capítulo 1. Por favor, preste atenção, não deixa nada tirar sua atenção. E se você vê, se alguém conversar do seu lado, procure sair do lado dessa pessoa. Não fique de risadinha no culto, não fique tirando a atenção do próximo, não fique brincando na igreja. Você sai da sua casa para quê? Para ouvir a palavra. E a igreja em si está aqui para pregar o evangelho, para que você possa conhecer a Cristo, conhecer o Salvador da sua alma. O momento mais importante na igreja não é o louvor, não é a oração. O momento mais importante na igreja é o momento da palavra. Como nós falávamos na oração, antes do culto, e também no momento do culto, quando Ezequiel, Deus fala para Ezequiel, filho do homem, poderão esses ossos reviverem? O que Ezequiel fala? Senhor, tu sabes. E Deus fala o que para ele? Profetiza contra esse vale de ossos secos. O que Ezequiel faz? Profetiza. O que é profetizar? Falar a palavra. E da boca do profeta, da boca de Ezequiel, ele profetizou e houve vida naquele vale de ossos secos. Aquelas pessoas que talvez, entre parênteses, estavam mortas, em osso não tinha vida, através da palavra do profeta, depois ele profetiza mais uma vez, houve um vento impetuoso, veemente de todos os lados, que levantou aqueles corpos, teve vida, teve espírito e se formou um exército. Mas a Bíblia diz que só foi possível por causa da palavra. Jesus mesmo diz, vós estás limpo pela palavra que vos tenho pregado. Então, se você perder a palavra, você perdeu o culto inteiro. Bom seria que tivesse ficado em casa. O momento da palavra é a coisa mais importante. Nós vamos ler o capítulo 1 inteiro e uma parte do 2 para a gente poder entender. Diz assim, o cabeçalho, Joel capítulo 1. Todos acharam, gente? A terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós, anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? O profeta está falando para o povo de Israel. Tem acontecido isso nos dias de vocês? Ou também aconteceu no dia dos pais de vocês? Fazeis sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. O que ficou a lagarta, o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, érbrios,
e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranquecearam. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. Olha, começou a destruição aqui. O mosto se secou, o óleo falta, os lavradores se envergonharam, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo fez o quê? Pereceu. Vocês estão aqui, gente, ou eu estou sozinho? Vamos lá, versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira também, a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Da maneira, olhe para cá um minutinho, da maneira em que foi se secando a vide, o campo, o trigo, a cevada, da maneira em que foi se secando a plantação, a Bíblia diz que da mesma maneira foi secando a alegria do povo, estava indo embora. Versículo 13, olha só o que ele fala aqui. Até agora você não viu a causa, é ou não é? Versículo 13, cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros, da onde? Do altar, entrai e passai, vestidos de pano de saco, durante a noite inteira. Ou seja, o profeta Joel está falando o que para eles? Cingir, lamentar, chorar, prantear, durante a noite inteira, durante toda a noite eles teriam que chorar. 14, santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo, como geme o gado. As manadas de vaca estão confusas, umas estão tontas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão destruídos. 19, a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secam, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Uma parte do 2 agora, e a gente vai encerrar. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso. Qual desses o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto, assim, um deserto, sim, nada lhe escapará. Amém? Por que eu li todo o capítulo 1 e uma parte do 2? Você viu Deus falando assim para Joel: Joel, profetiza contra o povo de Israel, ou contra os sacerdotes, dizendo para eles que virá grande assolação, grande destruição, grande ruína. Esse povo vai ser disperso, vão sofrer detrimento, esse povo será arruinado. A eira, o trigo, a cevada, os animais dos bosques, dos pastos sofrerão.
A Bíblia diz que o bosque será queimado. A Bíblia diz que as vacas enlouquecerão, porque vai faltar o pasto. Você não vê na palavra Deus acusando esse povo de alguma transgressão. Você não vê Deus acusando essas pessoas de algum pecado. Você viu ali, a gente lendo, Deus acusando? Você viu Deus apontando o dedo? Vocês cometeram tal delito. Não foi nem semelhante às 7 cartas que foram enviadas para as igrejas da Ásia. Tenho, porém, contra vocês, que vocês deixaram Deus Altíssimo. Não tem nada disso. Esse povo estava sofrendo pelo pecado dos pais. Por isso que Deus fala através de Joel: você vai profetizar, você vai anunciar, e filhos vão falar para os seus filhos, e os seus filhos vão falar para os filhos deles, e os filhos deles vão falar de geração para geração. O tema principal do livro de Joel é o dia do Senhor, sendo um dia de ira, um dia do juízo de Deus contra os habitantes da terra. Veja bem que essa profecia não é para o povo de Israel, para aquele tempo. Porque Joel também profetiza algo que aconteceu no livro de Atos, capítulo 2, que eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne, os jovens terão visões, o ancião terão sonhos. Ou seja, essa profecia se realizou em Atos capítulo 2. Essa profecia do dia do Senhor, isso vai acontecer no dia da grande tribulação, quando a igreja passar pela grande tribulação, porque a Bíblia diz que não houve e nem haverá dia horrendo quanto esse dia. A palavra fala isso em várias partes, que não houve e nem haverá dia tão horrível quanto o dia do Senhor. Então essa profecia cabe à geração que há de passar pela grande tribulação. A geração que há de sofrer, talvez os ímpios, a ira de Deus. Os cristãos nascidos de novo hão de padecer perseguição pelo Espírito, o homem que terá o Espírito do anticristo, aquele que terá o Espírito do anticristo, aquele que nega a Cristo, a eficácia de Cristo. Ou seja, o tema principal do livro de Joel é o dia do Senhor. Esse é o dia em que Deus revela aos seus atributos, ou seja, o dia em que Deus vai revelar os seus atributos de poder, de ira e também de santidade. E é um dia terrível para os seus inimigos. Para os inimigos de quem? De Deus. Quem são os inimigos de Deus? O que Tiago fala? Capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabem vós que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? Porque todos aqueles que querem ser amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Essa ira que o próprio Deus está falando por intermédio de Joel é a mesma ira que vai cair sobre a vida daqueles que são amigos do mundo, aqueles que têm amizade com o mundo, que praticam as mesmas obras que o mundo, mesma coisa. O dia do Senhor é vivido historicamente pela praga de gafanhoto sobre a terra. A gente pode ver no livro de Gênesis, quando Moisés vai libertar o povo da escravidão, e Faraó, com o coração endurecido pelo próprio Deus, o que acontece no meio deles? Um enxame de gafanhoto, uma praga. Depois houve a mesma praga no tempo de Joel, aonde comeu a locusta, aonde ela deixou comer o gafanhoto. Depois a Bíblia relata várias pragas que consumiram a eira, que consumiu o cevado, tudo aquilo que você via de plantação, todas as pragas consumiram. Aconteceu segunda vez. Pastor, vai acontecer a terceira vez para os gafanhotos? Não, ele não está falando disso. Ele está falando da desobediência e a ira de Deus que há de cair sobre os ímpios. Joel usa a metáfora. Essa parte foi uma metáfora da praga de gafanhoto e da seca para renovar um apelo de arrependimento com o povo de Israel. Você pode ver que Joel, quando ele fala para o povo de Israel sobre o que haveria de vir e o que houve com os pais deles no tempo da escravidão, Joel, logo de imediato, chama o povo ao arrependimento.
Ele descreve o dia do Senhor em termos escatológicos. Ou seja, o que é escatologia? É o estudo dos fins dos tempos. E atende ao chamado do arrependimento com as profecias de restauração do povo de Deus. Ou seja, o que é a profecia de restauração do povo de Deus? Logo depois da grande tribulação, quando o povo de Deus, quanto os ímpios passarem pela grande tribulação, a Bíblia diz que há um repouso para o povo de Deus. Se eu não me engano, em Hebreus fala sobre isso. Deus preparou para o seu povo um dia de descanso, um repouso para o seu povo. Ou seja, os filhos de Deus hão de sofrer perseguições, hão de ser mortos durante a perseguição, durante a grande tribulação. Os ímpios hão de sofrer a ira de Deus, aqueles que permanecerem. Tudo isso foi em forma de metáfora para mostrar a ira de Deus que cairá sobre aqueles que hão de desobedecer a palavra de Deus, e também da mesma forma a restauração do povo de Deus. Que restauração que é essa? É a restauração do corpo corruptível para um corpo incorruptível. Um corpo movido de pecado para um corpo, como diz a própria palavra de Deus em Apocalipse, que subiremos com corpo glorificado. Ou seja, um corpo lavado, um corpo santificado, que não está maculado, que não está manchado pelo pecado. Esse corpo é o corpo que subirá, como disse Paulo em Tessalonicenses, capítulo 4, 16, se eu não me engano, que Paulo fala que aqueles que morreram em Cristo hão de ressuscitar primeiro, e nós que permanecemos vivos, vamos encontrar com Cristo nos ares, com corpo glorificado. A mensagem do livro de Joel nos mostra que haverá muita destruição. E essa destruição não representa simplesmente a destruição do homem no meio em que ele vive, não somente isso. Porém, uma forma de Deus, em que Deus vai julgar a cada homem pelo seu ato de adoração e comunhão a outros deuses. Pastor, mas eu não tenho outros deuses não, eu não adoro imagem de escultura. É essa a idolatria que a Bíblia fala? Ei, gente, quer saber qual é a maior idolatria que a Bíblia condena? A adoração de si e si mesmo. Por isso que Paulo diz que muitos se fizeram o seu ventre, o seu Deus. O que significa isso? Aquele que adora a si mesmo. Aquele que pensa somente em si mesmo. Quando aquele povo se voltasse ao seu Deus, ele poderia deixar essa assolação para trás e voltar a renovar, a ter aliança com o povo da mesma maneira em que ele prometeu lá em Gênesis, quando ele tirou o povo da escravidão. Mas tudo só será possível quando o povo voltar a se arrepender. O que é que Deus fala? Se voltares, ó Israel, ao Senhor teu Deus, sim, voltarás e não andarás mais vagueando. Não andarás mais vagueando. Se você ler no capítulo 2:13, diz Deus que Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar, e também se arrepende do mal que Ele iria fazer contra o povo. Deus, através de Joel, começa convocando o povo a se arrepender. Deus, através de Joel, começa chamando o povo para o arrependimento. Ele diz aos jovens e anciões para que todos se arrependam. Todos, tanto pequeno quanto grande, se arrependam. Uma das palavras de Deus era que o povo sempre trouxesse em memória todos os acontecimentos que veio sobre eles. Ou seja, vocês terão que lembrar tudo o que sobreveio com vocês. E vocês vão passar de geração em geração. Por quê? Para que a geração futura, aqueles que virão, poderão contemplar e relembrar e ver que o pecado causa consequências. O pecado causa destruição. E que passassem de geração para geração, para que fique notória que a desobediência a Deus pode acarretar da assolação daquele povo, como está escrito no capítulo 1:3. É isso que Deus fala através do profeta. O dia do Senhor será um dia difícil, será um dia de lamentação, será um dia de assolação, um dia de choro. O dia do Senhor será um dia terrível, como eu acabei de falar. A Bíblia mesmo fala que não houve e nem haverá dia terrível.
Tudo que você está vendo hoje na mídia, o que a mídia está falando, pegando fogo em todos os lugares, a água tomando conta de vários lugares, as pessoas se pasmam, as pessoas se desesperam, mas a Bíblia diz que não haverá dia tão terrível quanto o dia da vinda do Filho do Homem, e ai daqueles que ficarem. O dia do Senhor será um dia horrível. O mantimento daquele povo estava sendo destruído diante dos seus olhos. A Bíblia fala isso. Muitos apenas choravam e viam a destruição e não se lembravam de onde via tanta desolação. A Bíblia fala isso. Eles choravam, se lamentavam, porém eles não se lembravam de onde está vindo tanta destruição. Vocês estão entendendo, gente? Muitos apenas choravam, se lamentavam e viam a destruição, mas eles não se lembravam de onde estava vindo tamanha destruição. Eles não se lembravam que era por causa do pecado dos seus pais. A memória de seu Deus já estava apagada. Eles apagaram da sua mente a memória de Deus. A alegria daquele povo tinha sido embora, junto com as sementes da terra. A Bíblia mesmo fala, eu acabei de falar agora, enquanto se queimava a semente da terra, as árvores e os matos se queimavam, junto com eles iam a alegria do povo. Havia tristeza, havia angústia. As sementes morriam antes mesmo de nascer. A Bíblia fala isso. Já não brotavam mais folhas, já não tinha mais nada. Ou seja, não tinha semente, não tinha folha, não tinha árvore para dar o fruto, não tinha gado no campo, não tinha nada disso. E o que acontece? Os gados, as ovelhas estavam morrendo. A Bíblia diz que as vacas estavam ficando desnorteadas, tontas, porque não tinha pasto, não tinha comida, não tinha mais nada. Os bois estavam morrendo. Ou seja, tudo que poderia acontecer de pior estava acontecendo no meio de uma geração perversa, de uma geração incrédula. Se a gente olhar o livro de Lamentações, e a gente já falou aqui várias vezes isso, o livro de Lamentações diz que as pessoas gritavam nas praças: bem-aventurado aqueles que morreram da espada, do que morreram da fome. O que o povo gritava? Meu Deus, bem-aventurado. Pensa comigo, o que significa a palavra bem-aventurado? Mais que feliz aqueles que morreram à espada, do que aqueles que estão morrendo da fome. Vamos puxar para a forma simbólica. A Bíblia diz que haverá um dia que o povo não terá fome de comida, mas da palavra de Deus. Vai chegar esse momento que as pessoas vão de buscar a palavra e não vão mais encontrar. As pessoas vão de procurar o verdadeiro evangelho, mas só o que vai permanecer é a doutrina rala, a doutrina que enfatiza o homem sendo principal no evangelho. A palavra não terá mais, o povo terá sede da palavra, o povo vai tentar buscar a palavra e não vai mais conseguir, meu Deus. Esse povo estava na forma física, não tinha mais comida, não tinha mais de onde tirar comida, tudo estava queimado, tudo estava morto, os filhos morrendo da fome, as pessoas morrendo da fome. Mas vai chegar um momento que o povo terá fome e sede da palavra de Deus. A Bíblia diz que o fogo dilacerou o pasto e as árvores, nada ficou de pé para ser aproveitado. Pensa, o campo pegando fogo, não está acontecendo isso? Vários lugares? Vários lugares. Foi só no Havaí não. Foi em Portugal, foi no Havaí, foi na Espanha, aconteceu também. Então em vários lugares aconteceu de tudo estar pegando fogo. Estava sendo realmente um dia de trevas e escuridão para aquele povo, como vai acontecer também realmente daqui a pouco tempo. O Henrique me mandou um vídeo, foi ontem ou hoje, Henrique, daquele pastor lá adventista, Rodrigo Silva. Eu assisti aquele vídeo e achei interessante. Se você olhar pela Bíblia, você vai ver que desde o tempo de Paulo, até o livro de Joel aqui diz, né? Que o dia do Senhor está perto. Pô, mas ainda não veio? Os nossos tataravós, os nossos avós, os nossos antepassados falavam que o dia do Senhor estava... Jesus não vai demorar, Jesus vai vir, falta pouco tempo. E o vídeo que o Henrique me mandou ontem, foi ontem, né? Ontem ele me mandou um vídeo e eu achei algo interessante que o Rodrigo Silva,
um pastor adventista, ele falava assim: o dia do Senhor é comparado a uma pedra, né? Ele fala da pedra que está sobre outra pedra, ponto de cair, uma pedra pontuda, mais ou menos isso pelo que eu me lembro. E essa pedra, alguns falam assim: olha, essa pedra está a ponto de cair. Como ela pode demorar tanto 1000 anos para cair, como também um dia para cair. Não se sabe. Pode demorar tanto 1000 anos quanto um dia. E debaixo daquela pedra, pelo que ele falava, havia vários moradores. Pessoas que talvez tinham medo de acontecer daquela pedra cair, mas outros falavam assim: mas peraí, pode acontecer 1000 anos. Eles falaram que também pode demorar 1000 anos, mas também como pode acontecer daqui um dia. A mesma coisa com Cristo. Por mais que os antepassados falavam assim: Jesus vai voltar, não veio. A geração da patrística pregava muito, Policarpo de Esmina, Irineu de Lyon, Atanásio, se você vê todos os pais da igreja, pregavam a volta de Cristo eminente. Jesus pode voltar a qualquer momento. Se você olhar há pouco tempo a igreja viva, a igreja apostólica, a igreja que pregava o verdadeiro evangelho no tempo dos apóstolos, eles também falavam, depois que Cristo morre, Jesus vai voltar de novo, falta pouco tempo, não passará essa geração sem ver os sinais da volta do Filho do Homem. E o próprio Cristo falou isso, não voltou ainda. Mas presta atenção, como pode demorar um dia, pode demorar 1000 anos, mas pode demorar 1 hora também. E você está preparado, pessoal, para essa 1 hora? Ah, não, pastor, não estou preparado. O que Joel está mostrando? Destruição para aqueles que serão inimigos de Deus, inimigos do Altíssimo, através da sua obra, das suas obras. Ou seja, Joel no versículo 14 convoca uma reunião no templo e anuncia um dia de jejum e proibição. Eu achei que sábado que vem era Santa Ceia, no outro, né, auxiliar? Daqui a 2 sábados a gente vai ter a Santa Ceia. A gente vai fazer um jejum diferente. Eu vou chamar o povo na frente que vai fazer o jejum, porque a gente sabe que a maioria levanta a mão, mas a grande maioria não realiza o jejum. É ou não? Fala que faz, mas não faz. Então a gente vai chamar na frente, a gente vai consagrar ao Senhor esse dia de proibição, essa semana de proibição, esse dia, essa semana de jejum, para que possa acontecer como houve no tempo de Joel, porque isso é uma profecia para os últimos dias. Para os últimos dias. Ou seja, no versículo 14 do capítulo 1, ele convoca uma reunião no templo e anuncia um dia de jejum e proibição, dizendo que o dia do Senhor estava perto. Nós vamos se consagrar, porque nós não sabemos o dia em que Cristo há de voltar. Se você ler no capítulo 2:12, a mesma história se repete. Joel fala, o profeta bate na tecla para que o povo se converta de todo o coração. Deus fala através do profeta: não rasgai apenas as suas vestes, mas principalmente o coração. Por que ele falava isso? Porque o povo se arrependia do lado de fora. É a mesma coisa do tempo de Jeremias. Nós vamos voltar, nós vamos te aceitar, nós vamos querer o evangelho da maneira que é pregado, nós queremos essa transformação. Mas a Bíblia diz que eles faziam isso da boca para fora. Deus mesmo fala: o meu povo me adora apenas com os lábios, mas o coração está distante de mim. Ou seja, o profeta bate na mesma tecla para que o povo se converta de todo o coração, com jejuns, com choro, com prantos, com lamento, e pede para que o povo rasgue o coração e não somente as vestes. Eu sei, a maioria das pessoas oram sim. Quinta-feira agora, a gente estava na reunião de oração. Deus abençoe a todos que estavam aqui. Tinha 2 ou 3 membros, mais ou menos, tinha os obreiros também. É como eu sempre falo, você realmente acha que Deus vai ouvir vocês dessa maneira, né? Desse jeito. Assim, de qualquer jeito, apenas jogando palavras ao vento? Não é de qualquer maneira, não. A Bíblia diz que eles tinham que passar a noite inteira, madrugada inteira chorando, se lamentando, gritando, gemendo, meu Deus, gemendo por causa do pecado que estão colhendo dos seus pais. E a gente tem oportunidade para estar no santuário, diante do Deus Altíssimo, e temos o privilégio não de somente estar diante do santuário dele, mas de estar diante da sua presença, diante do Deus Todo-Poderoso, e a gente não valoriza esse momento. Quinta-feira a gente pregava sobre a oração
de Davi, no Salmo 51. Davi comete os piores pecados que alguém pode ver. Adultera com Betseba, ele manda matar, ou seja, ele faz tudo que era desagradável aos olhos de Deus, tentava fugir do pecado, meu Deus. Tentava fugir do pecado. Mas a Bíblia diz que Deus envia Natã para exortar Davi. E Natã faz uma parábola com Davi, falando: Davi, certa vez um homem, um fazendeiro muito rico, um fazendeiro que possuía muitos gados, muitos cevados. Esse fazendeiro, ele estava esperando o viajante. E Davi, havia também um homem muito pobre. Esse homem pobre tinha uma cordeirinha que deitava no seu regaço, comia do seu banhado. Essa cordeirinha vivia, dormia com seus filhos. Era a única que esse homem pobre tinha. Porém, um homem muito rico, esperando o viajante, foi, pegou a cordeirinha do homem pobre e cozeu para quem? Para o homem viajante. Davi, o que você me diz? O que Davi fala? Digno de morte é esse homem. Davi se irou de tal maneira que Davi mesmo cavou a sua própria cova. Digno de morte esse homem. Ele tem que pagar 4 vezes mais. Natã olha para Davi e fala assim: Davi, esse homem é você. Hã? Eu imagino a cara de Davi caído no chão. Ele mesmo cavou a sua própria cova. Eu fiz uma pregação há algum tempo atrás, alguns anos atrás. Foi o único momento em que o homem se colocou no lugar de... Quem lembra dessa pregação? O único momento em que o homem se colocou no lugar de Deus para julgar as suas obras. Porque Davi julgou e ele colheu. Pagou 4 vezes mais. Os 4 filhos de Davi morreram. Né? Ficou por aí, né? Não ficou por aí não. Davi faz o quê? Quando é exaltado por Natã, vai diante do seu palácio e durante 2 dias e 2 noites, com a cara no chão, chorava amargamente. É o que aconteceu aqui. Chorava amargamente, gemia por causa do seu pecado. A Bíblia fala em Salmos 31, 32 que Davi durante a noite não dormia, porque os seus ossos doíam, por causa do pecado. Por causa do pecado. Davi sabe se colocar diante de Deus em oração. A Bíblia diz que Deus ouve a oração de Davi. Pastor, mas há pecado que Deus não ouve. Sim, o pecado de blasfêmia contra o Espírito. Esse pecado Deus não ouve e é imperdoável. Mas todos os outros os pecados que são cometidos por qualquer homem, há perdão quando o nosso coração, nós se compungimos. Nós sabemos se colocar diante de Deus em oração. E através da nossa oração gememos, através da nossa oração choramos, através da nossa oração se arrependemos, e não rasgamos apenas as vestes, mas com ela o coração. Ou seja, uma conversão interna é uma conversão sincera. Uma conversão externa não passa de emoção. Amém? Quando observamos o Antigo Testamento, não tem como não comparar com os dias atuais. Os profetas de hoje, por mais que são poucos, continuam clamando por arrependimento e poucos são ouvidos. Os profetas de hoje continuam clamando, pregando sobre renúncia, sobre rejeição do coração, sobre negar-se a si mesmo, porém poucos ouvem. Como acontece hoje? A gente olha na cara das pessoas, meu Deus. Se eu perguntar para algumas pessoas aqui o que foi pregado, ela nem sabe, porque a cabeça dela está longe. Ela olha para tudo, menos para a palavra. Ou seja, tudo é falado. Queremos, no dia de hoje, a doutrina, a teologia egocêntrica. As pessoas de hoje, elas têm interesse pela teologia que satisfaz o seu coração. Queremos o ganho fácil. E nós não lembramos mais da aliança que o próprio Deus fez com o seu povo. Ou aliança quando Ele nos encontrou. Amém? A gente quer uma pregação mastigada, ao invés de a gente se debruçar sobre a Bíblia e pedir a Deus que nos ensine os seus caminhos. É muito fácil sentar aqui, né? E ouvir uma palavra já mastigada, não é fácil? Muito fácil. É isso que as pessoas querem. Enquanto as suas Bíblias estão fechadas dentro de casa. Enquanto as suas Bíblias estão cheias de poeira, esquecida no carro, esquecida na estante.
Pessoas passam meses sem ler a Bíblia, se é que leem a sua Bíblia em casa. Aí chegam na igreja, recebem tudo mastigado e acham que vão ser abençoadas. Não vão ser. Enquanto você tem Bíblia em casa, aproveita, porque até isso o seu vai ser tirado. Pastor, eu vou guardar minha Bíblia com toda a força que eu tenho. O Espírito Santo vai ser tirado, meu camarada. Você vai interpretar a Bíblia com o quê? Com o seu pensamento? Com o seu achismo? Porque se eu interpretar o livro de Joel com achismo, vou fazer como as igrejas tradicionais fazem. Joel capítulo 2. Olha só. As igrejas tradicionais fazem assim, ó. Pessoal, abrem Joel capítulo 2, 24. Aí as pessoas abrem. Vamos para o 23. Olha como é muito fácil ludibriar a cabeça das pessoas. Aí as pessoas sentadas na cadeira, cheio de pecado, cheio de iniquidade, contaminada pelo pecado. Aí o falso profeta do altar usa o mesmo livro que eu estou usando agora. Livro de Osés, capítulo 2, o mesmo que eu li agora. Aí pede para você ler, Joel, capítulo 2, 23, diz assim: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, ou seja, a antes e a depois, no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restos esbuzei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e pela locusta. Perdão. E o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente e ficareis satisfeitos. E louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais? Glória a Deus. Oh, aleluia. É isso que nós queremos, pastor. Que tudo que nós perdemos seja restituído, pastor. Eles não pregam isso? O pastor da prosperidade não prega. Por que ele não mostra antes? Por que ele não mostra o capítulo 2, versículo 1? Que Deus falava para Joel: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra. Levantai um jejum com choro. Não, isso aqui a gente não quer, não, eu não quero isso. Eu quero o ganho fácil. Eu não quero renunciar para ter o que. Eles fazem isso. É muito fácil ludibriar a cabeça das pessoas. Então eles usam texto isolado. O mesmo livro que eu estou pregando é o mesmo que mostra renúncia, é o mesmo que mostra ira, é o mesmo que mostra destruição, é o mesmo que mostra afastamento do homem para com Deus, é o mesmo. Mas eles querem pregar versículos isolados para mostrar que Deus continua abençoando a pecadores, e não é dessa mesma forma. Amém? Ou seja, nós queremos a pregação mastigada, e nós não queremos debruçar nossa cabeça na Bíblia para aprender mais sobre os caminhos de Deus. Não contamos mais para os nossos filhos que tudo e qualquer pecado que nós cometemos entristece o coração de Deus e tem suas consequências. Nós não contamos para eles. A gente quer deixar crescer saudável, Não alerta o seu filho dos pecados eminentes que são provocados por eles para ver. Tenta fazer isso para ver. Assim como nos dias de Joel, ainda há tempo para arrependimento. Amém? Assim como aconteceu no tempo de Joel, ainda nós temos tempo de arrependimento. E é isso que Deus pede da gente hoje. Que por meio de Cristo Jesus possamos renunciar nossas vontades, morrer para nossas vontades, se desligar do mundo e ser um com Deus e um com Cristo. Amém, pessoal? Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Guarde no seu coração. Primeira vez que eu prego Joel, mas esse livro me chamou muita atenção, porque não tem, você pode ver, são 3 capítulos. E se você ler os 3 capítulos, tem profecia de destruição, mas também tem a profecia de restauração. E essa restauração há de acontecer no último dia. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que Ele merece.